buenas noches, amados amigos y Boa hermanos noite presentes aos amáveis que nos amigos están e irmãos aqui presentes, bem como a todos que estão em diferentes lugares. reunidos Os ministros com suas congregações, para escuchar, nesta ocasião reunidos para ouvirem a voz de Deus, alabar também louvarem e glorificarem de todo corazón. a Deus de todo o coração. Es para mí una bendición Para grande mim é uma grande poder bênção estar con ustedes poder en esta estar ocasión com vocês para aqui nesta compartir ocasião, con ustedes para el compartilharmos tema, do tema la voz a voz del Espíritu Santo do Espírito Santo, hablando a la iglesia falando en el día à postrero. igreja no último dia. Hoy tendremos la Hoje nós introducción teremos a a introdução este tema, a este tema, el cual luego trataremos o que trataremos el logo próximo domingo en la no mañana próximo domingo pela manhã en la escuela bíblica na escola bíblica, para ver todo lo que contiene para vermos tudo o que contém este tema de la voz neste tema, del Espíritu Santo a voz do hablando Espírito Santo a la iglesia falando en el día postrero, à igreja no último dia. para lo cual leemos Para isso, vamos ler en Apocalipsis no capítulo Apocalipse, 1, capítulo 1, versos 10 en adelante, começando do versículo 10 em donde diante, nos dice: onde nos diz: yo estaba en el Espíritu Eu fui arrebatado en el día del Señor, em espírito no dia do y oí Senhor, detrás de mí una e gran ouvi voz detrás de mim como de trompeta, uma grande voz como de que trombeta decía: que me dizia: yo soy el Alfa Eu sou o y Alfa Omega, e o Ômega, el primero y o el primeiro último. e o último. Escribe en un libro lo que ves E o que vês, escreve-o no livro, a las e 7 envia-o às iglesias 7 que igrejas que estão na Ásia, están a Éfeso, a Éfeso, Esmirna, a Esmirna, Pérgamo, a Pérgamo, Tiatira, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia Filadélfia y Laodicea. e a Laodiceia. Y me volví para ver E a la virei-me voz que para hablaba ver quem conmigo, falava comigo. y vuelto E me virando, vi 7 eu vi candeleros de oro, 7 castiçais de ouro. y en vez de los 7 candeleros, E entre os 7 castiçais, a uno semejante al Hijo del semelhante Hombre, ao Filho do Homem, vestido de una ropa que vestido llegaba até os hasta pés, los pies, de uma roupa comprida y ceñido por el pecho e cingido pelos con un peitos, cinto, com um cinto de ouro. su cabeza E a sus sua cabellos cabeça e eran cabelos blancos como blanca lana, como nieve. Eram brancos como lã, branca como neve, e os seus olhos como chama de fogo, Semejantes al e os bronce seus pés bruñido, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. y su voz E a sua voz, como estruendo como a voz de muchas aguas. de muitas águas. Tenía en su diestra E ele 7 tinha na sua estrellas, destra 7 de estrelas, su boca salía una espada e da aguda, sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, y su rostro era e como o el seu sol rosto era como o sol, cuando resplandece, quando resplandece em sua força. na sua força. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, diciéndome: e ele pôs sobre mim a sua destra, me yo soy el dizendo: primero Não temas, eu sou o primeiro e o último, y el que vivo, e o que vivo, y estuvo muerto, e fui morto. mas he aquí que vivo por Mas los eis siglos, que aqui estou de los vivo siglos, para todo sempre. Amém. y tengo las llaves E de tenho la as muerte chaves da morte y del Hades. e do inferno. Escribe las cosas que has visto y las que son, Escreve as coisas que y tendes las que han de visto, ser después, e as que são e as que depois destas hão de el acontecer. misterio de las 7 estrellas O mistério que das has 7 visto, estrelas que viste na minha destra y de los 7 e candeleros dos de 7 oro. castiçais de ouro. Las 7 estrellas As 7 estrelas
são os anjos de las 7 das iglesias. 7 igrejas. Y los 7 candeleros que has visto son las 7. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe as palabra nossas almas com a y sua nos palavra permita e nos permita entenderlo. entendê-la. En el nombre No del nome Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Amém. Nuestro tema es O nosso tema é la voz del Espíritu a voz Santo do Espírito Santo hablando a la iglesia falando à igreja no último dia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham bondade. Juan el apóstol se encuentra O apóstolo João se en esta visión encontrava apocalíptica aqui nesta visão en apocalíptica espíritu em espírito. en el día postrero. No Dice, último dia, como ele yo disse, estaba en el espíritu en el día, eu estava em espírito no dia do Senhor. o sea que él fue transportado Ou seja, ele foi de su transportado tiempo lá do seu a tempo este tiempo final. até este tempo final. Cristo es visto Cristo aqui con un cinto de oro é visto com um cinto de ouro ceñido por el pecho. cingido pelo seu peito. Por lo tanto, Portanto, ahí cuando lo ve, aí quando o ya viu, no está como Ele sumo sacerdote, já não estava como sino como juez. sumo sacerdote, mas como juiz e Ya no rei. está como cordero, sino Já não estava como como cordeiro, león mas como de la tribu de leão Judá. da tribo de Judá. Así es como él estará É assim como ele cuando estará. termine su obra de Quando intercesión terminar sua obra de intercessão no céu y se levante del trono de e se intercesión, levantar do trono de intercessão venga a recibir e venha para receber el título de propiedad del o libro sellado título con 7 sellos de propriedade, ante la presencia o de livro Dios, selado com del que 7 está selos sentado en el trono, ante a presença de y el Deus, cual tiene en su daquele que diestra está sentado no ese trono libro e que sellado tem em sua mão con direita 7 sellos, esse livro selado que com es 7 el selos, título de propiedad que é o título de de los propriedade cielos y de la tierra. dos céus e da terra. Es el título É de o propiedad título de propriedade de la vida eterna. da vida eterna. Es É el libro o livro de la vida del da Cordero, vida do Cordeiro, en donde están escritos onde los nombres estão escritos os de nomes todos los que vendrían a formar de todos parte aqueles que viriam de la iglesia a formar del parte Señor Jesucristo. da O sea, igreja ahí do están los Senhor nombres Jesus Cristo. de todos los Ou seja, que escogidos de aí Dios, estão os nomes de que todos os vendrían a ser escolhidos los de creyentes Deus, en Cristo, que seriam os en crentes el em tiempo Cristo, que les tocaría vivir. no tempo em que lhes Y esas son las corresponderia personas que escucharían viver. la voz del Espíritu Santo, Estas são aquelas pessoas que escutariam a voz do Espírito Santo en que les no tocaría tempo vivir em que elas viveriam neste planeta Tierra. neste planeta Terra. Essas são Estas são las personas aquelas pessoas representadas en las ovejas que nas el Padre da a ovelhas Cristo, que o Pai deu a para Cristo, que las busque y les para dé que Ele as busque e lhes dê a vida eterna. Esos son Esses seres são humanos os seres humanos que aparecerían en que esta apareceriam nesta terra tierra y e confirmarían que su lugar confirmariam o seu lugar en la vida eterna, na vida recibiendo eterna, a Cristo recebendo Cristo como único como único e suficiente Salvador. para eso. E para Es isso que el Dios los é que enviaría Deus os enviaria para viverem neste planeta Terra. Esse E es esse el propósito é o principal propósito pelo qual viveriam en esta tierra, nesta terra, los cuales buscarían os quais verdaderamente
primeiro buscariam o reino de Deus y su justicia, e a sua y las justiça, demás cosas e as serían demais añadidas coisas lhes seriam a estas acrescentadas personas de acuerdo conforme a la necesidad que a tuvieran y de necessidade acuerdo a la voluntad que de teriam Dios. e de acordo à vontade de Deus. Esas personas Essas pessoas son são los que si Adán y Eva no pecaban, aquelas pessoas que, hubieran aparecido allá, se Adão e Eva não tivessem hubieran pecado, nacido allá, teriam en aparecido aquel lá, tiempo, teriam nascido lá y naquele estuvieran tempo viviendo e estariam vivendo en cuerpos em corpos eternos, eternos, imortais glorificados. e glorificados. Pero Porém, hemos aparecido nós aparecemos en este tiempo aqui final, neste tempo como final, también otros como aparecieron outros também en apareceram edades pasadas, em eras desde passadas, el día desde o dia de de Pentecostes até hoje, obteniendo obtendo un nuevo nacimiento, o novo nascimento, luego de haber recibido a depois de Cristo terem como único recebido Cristo como único suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Allá, E lá, cuerpo místico de o Cristo, corpo la iglesia místico del de Cristo, Señor a igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, que es la que reúne, que é congrega a todas estas a que personas reúne e llamadas congrega todas essas los pessoas elegidos de chamadas, Dios, los predestinados de Dios, escolhidos de Deus, los predestinados escolhidos de Deus, los hijos, os eleitos de filhos de Deus, Deus. os filhos e filhas de Veja, Deus. E essas notem pessoas são que essas pessoas são las que aquelas escucharían que escutariam a voz del do Espírito Santo, la voz de Cristo, a del voz Espírito de Santo Cristo em medio Espírito Santo de su iglesia. no meio da sua igreja. Bien dijo Cristo Bem, Cristo disse en San Juan capítulo em São João, 8, no capítulo 8, verso 47, no versículo el que es de 47. Dios, las palabras de Dios oye. Quem é de Deus, escuta as palavras de Y los Deus. que no querían escuchar las E palabras aqueles de que não Cristo, queriam Cristo escutar as dice, palavras de Cristo, por Cristo esto disse: no las oís vosotros, por isso vós não a porque escutais, no sois de porque Dios. não sois de Deus. La diferencia A diferença entre um filho de Deus e alguém que não é filho de uno Deus, que no es una oveja del Señor, uma diferença é que não é uma ovelha do Senhor. oye la palabra de Dios, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. E aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho de Deus, o evangelho de La Cristo. palabra de Dios. E quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, a mensagem de Deus, para o tempo que la persona em que essa pessoa está tan vivendo. sencillo. Tão simples assim. Luego también en San Juan E depois capítulo também em São João, 10, no capítulo 10, verso 13 dice Cristo, no versículo 14, Cristo disse: yo soy el buen pastor. Eu sou o y bom conozco pastor mis ovejas, e conheço e as as minhas minhas ovelhas, me conocen, e as minhas me conhecem. así como el Padre E assim como me o Pai conoce, me conhece y a yo mim, conozco al Padre, eu também conheço o y Pai pongo mi vida por e las dou a ovejas. minha vida pelas ovelhas. Cristo moriría por Cristo esas morreria ovejas por essas ovelhas del Padre que le han sido dadas a Cristo para do que las Pai, les dé vida eterna. que foram dadas a Cristo para que ele as buscasse e lhes desse a vida eterna. Disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Dentre Ou seja, los judíos não era dentre os judeus, son mas elas dentre los são gentiles, dentre os gentios. porque dentre los gentiles Porque Dios Deus chamaria um pueblo povo para o seu nome para do meio dos gentios,
E esses seriam aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo dentre os gentios, porque há entre os hebreus pessoas que também formaram e ainda pessoas que formam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Também me convém agregar estas. E como ele as trará? Ele disse: elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Estas são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo, que estão ouvindo a voz de Cristo, que está em Espírito Santo no meio da sua igreja, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28 e versículo 20. Em São Mateus capítulo 18 e versículo 20 ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei. Portanto, Cristo esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes até hoje. E ele ainda está no meio da sua igreja e está lhe falando. E os filhos e filhas de Deus estão ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, lhe falando de etapa em etapa, de era em era, através do seu Espírito Santo, de quem Cristo disse que o enviaria no seu nome. Por isso é que São Paulo dizia: e se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não mais lhe conhecemos assim. E como o conhecemos agora? Em Espírito Santo no meio da sua igreja. O seu corpo físico glorificado está no trono de Deus, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todas as pessoas que o recebem como único e suficiente Salvador. Mas ele está no meio da sua igreja, em Espírito Santo, lhe falando e lhe ensinando. Vejam na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 27, ele disse, capítulo 12, verso 27 de... Primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 27. E a unção que vós recebestes dele permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O Espírito Santo
ungindo os apóstolos, São Pedro e os demais apóstolos que permaneceram com Cristo, os utilizou para ensinar o povo lá entre os judeus. E depois utilizou a São Paulo para ensinar o povo no meio dos gentios. E após isso, a cada mensageiro de cada era, ungindo-o, dando-lhe a mensagem correspondente para esse tempo em que enviou cada mensageiro. E assim, ensinou ao povo em cada era a palavra correspondente para cada era, a revelação divina correspondente para cada era. Abriu-lhe as escrituras correspondentes e o entendimento para compreendê-las. Falou-lhe diretamente a alma ao coração. E assim, ele chamou as ovelhas de cada era e as colocou no seu aprisco, que é a sua igreja. E essas ovelhas têm ao pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Assim, nós vimos que Jesus Cristo tem permanecido no meio da sua igreja em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes até hoje. Cristo, em cada etapa ou era, esteve manifestado através do mensageiro de cada era, lhe falando e lhe revelando a sua palavra prometida para cada era. Aqueles que estiveram ouvindo a esse mensageiro estiveram ouvindo a voz do Espírito Santo para o tempo em que viveram. Vejam o que o reverendo William Branham disse no livro As 7 Eras da Igreja, na versão em espanhol. Aqui na página 168, no final, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirige somente a uma pessoa em relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer a essa era, e aquele mensageiro é o mensageiro, a igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira e a falsa. Assim que a mensagem é transmitida para todos, mas mesmo que seja transmitida para todos que estão ao alcance dessa mensagem, essa mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada pessoa naquele grupo é uma pessoa que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo a sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo a sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus.
E em seguida, na página 169, já no final do penúltimo parágrafo, ele disse: quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros. E depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. Vejam que a igreja recebe a revelação da palavra por parte do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. Portanto, o grupo de cada era tem a bênção de ouvir a voz do Espírito Santo através do mensageiro da sua era. Portanto, para se ouvir a voz do Espírito Santo, o que tem de se identificar é quem é o mensageiro para esse tempo. Tão simples assim. Na página 227 desse livro, As 7 Eras da Igreja, na versão espanhola, ele disse: Agora, sendo que cada uma destas mensagens é dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um privilégio maravilhoso. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel. Em seguida, lembre-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial. A promessa de apresentar a Jesus as pessoas da noiva do seu dia. E, consequentemente, cada mensageiro apresentará o grupo da sua era. E nós temos o exemplo em São Paulo. Na página 265 do livro das 7 Eras, em espanhol, ele disse, aqui no penúltimo parágrafo: como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham como a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores da luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Estamos vendo como os creyentes em Cristo, de idade em idade, os crentes em Cristo, de era em era, estiveram escutando a voz do Espírito Santo, a voz de Deus lhes falando
abrindo-lhes as Escrituras, abrindo-lhes o entendimento para compreenderem, trazendo-os para formarem parte do corpo místico de Cristo. E assim, continua-lhes ensinando a sua palavra, lhes revelando a sua palavra prometida para este tempo em que estão vivendo, e que é a palavra que o Espírito Santo dá, revela ao mensageiro, e em seguida é revelada ao povo através do mensageiro. Essa é a ordem divina para se ouvir a voz do Espírito Santo no tempo, na era em que a pessoa está vivendo. E onde está essa voz? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. De modo que, assim como falou nas eras passadas à sua igreja, e do meio da sua igreja falou ao povo, assim também estará falando à sua igreja, a todos os crentes em Cristo neste tempo final, conforme a essa mesma ordem que está estabelecida por Deus na sua palavra, no meio do seu povo. Como esteve no meio do povo hebreu, também no meio da sua igreja, no meio do cristianismo. A Escritura diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Recordem que essa é a voz do Espírito Santo falando de era em era, através do mensageiro de cada era. Que Deus nos ajude neste tempo para escutarmos a voz do Espírito Santo na etapa em que nos correspondeu viver, na era de pedra angular. Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho da voz do Espírito Santo, falando à igreja no último dia. Assim como falou na sua igreja em outras eras, estará falando neste tempo final. Por isso, no final de cada uma das etapas da igreja, no final da mensagem, para cada igreja da Ásia Menor, que representam as diferentes etapas pelas quais a igreja passaria. E no final diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, Cristo, por meio do Espírito Santo, esteve falando à sua igreja de era em era. Cristo, por meio do seu Espírito, falando à sua igreja e lhe ensinando o que deve conhecer no tempo em que lhes corresponda viver. Sempre o mensageiro, para cada etapa, ele é conhecido, porque o que está prometido para essa etapa, ele o faz realidade. Ou seja, o Espírito Santo, através dele, cumpre o que está prometido para esse tempo. E essa é a identificação de que esse é o mensageiro para essa era. Cristo em Espírito Santo, através do mensageiro, torna realidade o que ele prometeu para esse tempo. E para este tempo,
Há muito que está prometido. Portanto, há muito o que ele, Cristo em Espírito Santo, estará materializando, estará trazendo para a vida, trazendo para o seu cumprimento, trazendo para a sua manifestação, para nos dar-nos grandes bênçãos, nos abrir as Escrituras, abrir o nosso entendimento para compreendermos, crermos de todo o coração nessa palavra revelada para o nosso tempo. Crer de todo o coração no que o Espírito Santo estará falando neste tempo final, no último dia. Que Deus nos ajude, nos abra o entendimento, os ouvidos para ouvirmos a voz do Espírito Santo e o nosso coração para crermos, para que se torne em nossa vida a realidade da voz do Espírito Santo, o qual estará nos falando do que está prometido para este tempo final, nos falando da redenção, da salvação, da oportunidade que toda pessoa tem para obter a vida eterna por intermédio de Cristo nosso Salvador, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também, sobre vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em outras nações, ministros com suas congregações, e também missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que nos encha do conhecimento da voz do Espírito Santo nos falando neste tempo final. Que todos continuem desfrutando de uma noite feliz. E depois de amanhã, no próximo domingo, eu estarei com vocês para a escola bíblica, para vermos com mais detalhes o tema do qual nós tivemos a introdução aqui nesta noite. E no próximo domingo já teremos a aula bíblica sobre este tema, do qual aqui hoje fizemos uma introdução. Que todos continuem desfrutando de uma noite feliz. E até no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Deus lhes abençoe e guarde a todos. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país deixo o ministro correspondente para continuar e concluir essa atividade correspondente desta noite.